Eu estou agora em Brasília. Fizemos uma entrevista de 3 horas com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma entrevista incrível. Estamos no hotel o Royal Tulip, que é um lugar que o presidente Xi, da China, estava aqui há 2 meses e meio. O Castro esteve aqui, o Chávez, o Maduro, o Lula. Presidente Biden, Clinton, muitas pessoas ficaram nesse hotel. E se você está assistindo a este vídeo, é porque a equipe de filmagem passou pela alfândega. Quando estávamos aqui para fazer esta entrevista, nós recebemos muitas instruções, nós tínhamos que dirigir uma caminhonete blindada. Viemos aqui com 9 na equipe, na surdina, não contando para ninguém que estamos aqui. Porque eles estavam compartilhando conosco o fato de que querem que esta entrevista seja feita especificamente por uma equipe dos Estados Unidos. É a primeira vez que o ex-presidente está fazendo uma entrevista de 3 horas com um time que vem dos Estados Unidos. Existem muitas pessoas, incluindo Lula, Alexandre de Moraes, Globo e várias outras, que não querem que esta entrevista aconteça. E nós cobrimos muita coisa. Vou dizer assim, se você é brasileiro, você vai ficar muito emocionado. Eu perguntei sobre seu país, porque nos últimos dias que a gente esteve aqui, a gente foi para o Palácio. Nós fomos ao Congresso, eles nos mostraram o lugar. Fomos a muitos lugares diferentes para ver a história desta cidade. O fato de que os comunistas construíram muitos anos atrás com a intenção de saber tudo tinha que ser muito idêntico, não é emocionante estar lá, é muito simples. E longe de todos que se eles quiserem revolta, se as pessoas quiserem vir contra o governo, é tão longe que ninguém poderia fazer isso. Isso não é em algum lugar, muitas coisas estão acontecendo aqui. Aqui não é como o Rio ou São Paulo. Enquanto andamos por aqui, estivemos aqui por alguns dias, perguntei às pessoas quem são seus heróis no Brasil. Diga seus heróis e eu ouço uma lista de nomes. Mas é tipicamente o Pelé, o Ayrton Senna e o Bolsonaro. Quando compartilho isso com ele, sua resposta, você precisa assistir a esta resposta. É incrível. Deixa eu colocar dessa forma. Meu tradutor está me traduzindo o que ele está dizendo. Ele está chorando. Eu estou ouvindo ele chorando. As vozes dele gritando. Tem um cara na sala, Humberto, que é chileno, que entende a língua. Ele é emocionado. Mas tem o Rob, que você conhece se assiste ao nosso programa. Ele está chorando, ele nem fala o idioma. Por que você sentiu sua energia, seu fogo, sobre o que ele estava tentando mostrar para as pessoas lá fora? Que estão no Brasil, as pessoas que ele ama. Ao mesmo tempo, eu acho que os americanos, ele teve uma mensagem direta em uma forma respeitosa de admirar o presidente Trump e o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. Tem um clipe que eu passei do Mike Pence, onde ele comenta sobre como a USAID, ele tinha suas mãos, financiando certas organizações aqui. Para impedir que Jair Bolsonaro vencesse em 2022, onde tem uma conexão possivelmente da CIA, você sabe, Biden, para a eleição de 2022, você tem que assistir por você mesmo. E então, enquanto estamos passando por isso, muita corrupção no Brasil. Discussão, economia. Eu enfatizo bastante os donos de pequenos negócios, mas quanto eles pagam, como isso é difícil. Ele explica como as pessoas que estão pagando, eles não conseguem pagar porque não têm dinheiro. E as pessoas que têm, não é suficiente para que tenham uma boa vida. Com todo o valor de aprovação hoje para o Lula sendo apenas de 24%. Mais uma vez, tem muita coisa, mas uma das coisas boas é que eu conheci uma pessoa de dentro que me contou algumas coisas que aconteceram em 2018 com um hacker que conseguiu invadir o processo eleitoral para talvez trocar alguns votos para o Haddad, que estava enfrentando o Bolsonaro naquela época, e talvez a participação do Partido dos Trabalhadores nisso. Teve um grande desafio e mensagem para o hacker e alguns que estão envolvidos diretamente, que têm acesso a essa informação, que Alexandre de Moraes, eu acredito, arquivou o caso em 5 de agosto de 2021, se não me engano. Você vai querer assistir essa parte. Isso provavelmente foi direto para alguns de vocês. Talvez alguns delatores ou hackers, se quiserem aparecer. De qualquer forma, eu conduzi a entrevista e mal posso esperar para ver novamente. Se você é um americano, você quer ver as pessoas no Brasil livres, ou alguém do mundo todo, ou se você é brasileiro. Veja e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E no fim da entrevista, ele me deu uma moeda que aparentemente ele só deu para outras 5 pessoas. E em Coimbra, acho que as únicas pessoas que falam português vão entender isso. É chamado de os 3 Is. Diz assim, imorrível, imbrochável, e a última, que é uma lenda, incomível. Se você conhece ele, você sabe sobre esta moeda, os 3 Is? Se não, não pesquise, você pode se ofender. Tendo dito isso,
Aproveite bem essa entrevista com o ex-presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, obrigado por reservar um tempo. É um prazer estar aqui com você. Nós estamos querendo fazer isso faz um tempo. Nós entendemos a política no Brasil agora. É um pouco intenso, pelo menos com tudo o que está acontecendo. E com você não tendo a oportunidade de compartilhar tudo o que está pensando. Então, espero que nesta conversa nós e o resto do mundo e seu povo poderão ouvir isso diretamente de você. Eu tenho muitos tópicos que eu quero discutir com você. Dito isso, para a maioria dos americanos, quando eles pensam em você, eles te comparam ao presidente Trump. Por algumas razões diferentes. Vocês dois são barulhentos. Os dois não têm medo de ser polêmicos. Ambos são muito fortes. Vocês dois têm 5 filhos. Se casaram 3 vezes. Primeiro casamento, 3 filhos. Segundo, 1. Terceiro, 1. Vocês dois concorreram como alguém que ninguém achava que iria ganhar. O presidente Trump venceu em 2016. Você ganhou em 2018, certo? E então, em 2020, o presidente Biden ganha muita controvérsia nos Estados Unidos. Para você, 2022, Lula vence. Muita controvérsia nos estados. 2024, o presidente Trump venceu. Ele é um grande apoiador seu. Sua eleição não vai acontecer até 2026. Qual é a probabilidade de você conseguir concorrer em 2026? Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. O que eu espero do Trump? Enquanto presidente, e ele também, por 2 anos juntos, tivemos um excelente relacionamento. Eu sempre sabendo o meu lugar. O PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Então, obviamente, os meus anseios eram bem menores. E eu sempre falei com ele do potencial do Brasil. Concorremos em alguma coisa, como por exemplo nos commodities. Em outras, não. E poderíamos fazer um excelente comércio norte-sul. Fortaleceria muito, no meu entender, o mundo democrático. Então, baseado nisso, nós tivemos um excelente relacionamento. Lá atrás, no último ano dele, teve problema com etanol de milho e eu tive com aço aqui no Brasil. E nós nos entendemos rapidamente e resolvemos os nossos respectivos problemas. Tínhamos sonhos para o futuro. Como discutiu muito comigo sobre a questão da Venezuela, não prosseguimos porque ele não foi reeleito. E também as questões econômicas. Tá? Ele, por exemplo, nos ajudou em muita coisa, como o Brasil passou a ser o país, né, grande aliado ex-OTAN, interesse das Forças Armadas, basicamente isso aí. Eu isentei de visto o americano para vir para o Brasil como um turista. Ele suspendeu o embargo da carne por parte do Brasil. Ou seja, tínhamos começado um excelente relacionamento. Caso ele tivesse sido reeleito, eu tenho certeza que o mesmo aconteceria comigo no Brasil. Muito interessante ouvir isso, quero dizer. Podemos passar, claro, para o seu histórico. Você veio mais da área militar, você estava nas Forças Armadas, se tornou capitão, depois foi para o Congresso por 27 anos. Nos últimos 4 anos, você e seu filho Eduardo também estavam servindo ao mesmo tempo, o que deve ter sido interessante. E aí você entrou na política. Mas a pergunta que tenho para você agora, em 2026. Ok, até agora, a grande diferença entre a situação no Brasil que você está e a situação em que o Trump estava. Nos Estados Unidos, eles tinham a capacidade para a Suprema Corte, para não permitir que Trump fosse para a disputa no Colorado ou em muitos outros estados, eles tentaram. E não conseguiram, porque nos Estados Unidos, os conservadores tinham a maioria na Corte Suprema de 623. Porque o presidente tem 3 assentos, certo? Na Constituição que temos com os juízes supremos. Aqui vocês têm 11 ministros do Supremo Tribunal. E desses 11, 2 que você designou, que são conservadores. E o resto, eu acho que 4 são do centro. Outros 4 são do Partido Liberal, com um deles sendo também considerado conservador, que é o Zanin. O Cristiano Zanin, que entrou. Mas você sabe, ele centro-conservador, talvez não tão conservador como você. Você acha que o papel, você não ter o controle sobre o Supremo Tribunal, atuou contra você na eleição de 2022? Primeiro, deixa eu complementar a sua primeira pergunta. O que eu espero do Trump, do governo americano?
O mesmo no tocante à Venezuela. Democracias sérias do mundo não aceitaram o resultado da Venezuela, tendo de vista o Maduro não ter apresentado as atas das eleições. O que eu espero que aconteça no Brasil? Que só seja reconhecido, eleito, aquele que disputou com um processo onde os votos possam ser auditados, que tenha contagem pública dos mesmos. O nosso aqui é uma tremenda caixa preta. E também não seja aceito eleição de alguém cuja oposição tenha sido amordaçada, alijado por questão menores, como por exemplo no meu caso, inelegibilidade. Ou seja, o sistema aqui, Estado profundo, né, trabalha para tirar os opositores do Lula ou da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Eu espero que isso realmente aconteça aqui por parte de chefes de Estado do mundo todo, não reconhecer uma eleição feita dessa forma. A questão do Supremo Tribunal Federal passa a ser um problema no Brasil, cuja maioria dos ministros o tempo todo se manifestam publicamente perante a imprensa, dão suas opiniões, inclusive vão para dentro do parlamento brasileiro para fazer lobby, o que eles querem e o que não querem, e ameaçam publicamente, alguns ministros, se tal proposta avançar, nós a consideraremos inconstitucional. Esse é o problema que a gente tem. No meu caso particular, espero que esse processo último que eu estou respondendo agora, porque tentaram de tudo me condenar a alguma coisa, não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. Né? Isso é um processo que vai se arrastar. Eu posso, no último momento do ano que vem, registrar minha candidatura. Até lá estarei, com toda certeza, arrastando multidões pelo Brasil, como sempre fiz, enquanto presidente, enquanto candidato lá atrás. E agora, nesses últimos 2 anos também, que é a força que eu tenho para tentar demover o Supremo da ideia de me tirar da disputa política. O que eu entendo, a minha não candidatura é uma negação da democracia. A figura da inelegibilidade não existe nos Estados Unidos. Aqui inventaram, eu não tenho nenhuma condenação, nem denúncia de corrupção, nada, e fico querendo me tornar inelegível, como me tornaram, porque eu me reuni com embaixadores, com uma política privativa minha, reunir-se com embaixadores, onde eu mostrei aqui um inquérito de número 1361, mostrando as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Documento esse produzido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Por causa disso, uma das inelegibilidades. E esse inquérito, acredite, o ministro Alexandre de Moraes, era um inquérito ostensivo, todo mundo podia vê-lo, ele classificou como confidencial, ou seja, um inquérito secreto. Em cima desse inquérito, todo o problema que a gente vive aqui no Brasil atualmente. Bastaria o ministro suspender, levantar o sigilo desse inquérito, que acredito que tudo será resolvido aqui no tocante às urnas eletrônicas e no tocante às últimas eleições. Eu concordo, mas o ponto que estou tentando fazer aqui é o fato de que se nos Estados Unidos a Constituição e a esquerda poderia impedir Trump de concorrer em 2024, eles teriam feito exatamente o mesmo que fizeram com você, a mesma coisa. A razão pela qual não puderam é porque ele tinha controle do Supremo Tribunal, onde eles não podiam ir atrás dele. Se você fosse explicar a diferença para alguns de nós que talvez não saibamos qual é a diferença em sua Constituição versus a nossa, e qual é a diferença na sua Suprema Corte em comparação com a nossa? A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A americana, ao contrário, eu nunca vi um ministro dando entrevista. Um integrante da Suprema Corte dando entrevista, não participa. E a maioria lá foi indicada como conservadores. Então é um resultado sempre voltado para os interesses da população. Aqui, por exemplo, como deve ser nos Estados Unidos, quem decide é o parlamento e o presidente. O judiciário fica afastado. Só entra para decidir algumas questões pontuais. No Brasil é completamente diferente. O judiciário sempre está na frente das decisões. Por exemplo, eu luto pelo voto impresso, semelhante que é na Venezuela agora, desde 2012.
Por quê? Eu quero uma barreira a mais de segurança por ocasião das eleições. No Brasil, apesar de estar previsto na Constituição a contagem pública dos votos, ela não é feita. A apuração é feita dentro de uma sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. E você poderia perguntar, como é que você se elegeu em 2018? A resposta está nesse inquérito secreto de novembro de 2018, uma semana após a minha eleição. Que ali então está a prova das vulnerabilidades do Tribunal Superior Eleitoral. Se bem que aqui no Brasil, já nas eleições de 2018, além desse problema, eu tive a participação ativa do Tribunal Superior Eleitoral, que tem 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, todos os 3 indicados pela esquerda. E eles trabalharam ativamente contra a minha reeleição. Por exemplo, eu não podia mostrar imagens do Lula lá atrás com Chaves, com Maduro, lá atrás com Fidel Castro, com Daniel Ortega, com Ahmadinejad, o Lula defendendo o programa nuclear do Irã, para que pudesse enriquecer urânio acima de 20%, para criar bomba atômica. Não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Eu me tornei inelegível no 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, a outra inelegibilidade. Acabou o desfile, entreguei minha faixa e fui conversar com o povo. Subi num carro de som e fiz o discurso. Aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral do Alexandre Moraes diz que eu estava abusando do poder econômico, onde não gastei um centavo. O carro de som era de um pastor do Brasil, inclusive, de nome Silas Malafaia. Ou seja, no dia da independência, eu sou punido com uma inelegibilidade. Além da reunião com embaixadores, de uma outra inelegibilidade, também uma multa. Ou seja, comigo tudo aqui foi potencializado e dificultado. Eu não podia, por exemplo, dizer que o Lula era favorável ao aborto, que ele era favorável, simpático a ladrões de celulares, porque eles queriam apenas tomar uma cervejinha. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo, de xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Até me acusaram de ter tentado matar uma vereadora do Rio de Janeiro em 2018, que descobriu-se agora, né, antes das eleições, que o matador foi outra pessoa, não tinha nada a ver com aquilo, apenas o acusado como matador morava no meu condomínio de 150 casas. Como ele morava lá, logicamente eu estava por trás daquele assassinato. Me acusaram de tudo que você possa imaginar. Acredite, até daquele mini submarino que implodiu no fundo do mar, eu fui ventilado também como tendo alguma participação, porque um ministro meu, das Minas de Energia, nosso único astronauta, tinha um contrato com aquela empresa, porque ele estuda de gravidade zero a gravidade máxima. E por causa disso, tinha uma coisa a ver comigo. Me acusaram até de molestar uma baleia no Brasil. Eu fui o único cidadão brasileiro a ser processado por molestar um cetáceo. Ou seja, as acusações aqui são as mais variadas possíveis, como presente da Arábia Saudita, como, por exemplo, cartão de vacinação, golpe, tudo que você possa imaginar. Sobrou para eles apenas a figura do golpe, porque é uma coisa que não existiu. Até outro dia, conversando com um colega de Israel, fiz amizade pelo mundo todo, ele falou: que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Ou seja, o Brasil é isso que está aí. Agora, a Suprema Corte, né, me desculpe com todo o respeito que eu tenho que ter a Suprema Corte, mas a Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Então, é justo dizer que o Supremo Tribunal Federal é o mais poderoso? Um corpo em todo o Brasil. Eles dirigem o show. Sim. Eles têm o poder da caneta e prisão. Como temos, por exemplo, um deputado federal, enquanto deputado, fez um comentário ofensivo, sim, ao Supremo Tribunal Federal, concordo, mas está na nossa Constituição que o deputado, ele é impune, né? Ele é inatingível por qualquer das suas palavras, opiniões e votos, mas mesmo assim, enquanto deputado federal, ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia, está preso até hoje. Eu dei a anistia para esse deputado, a graça, como existe nos Estados Unidos, como Trump anistiou aqui o pessoal do Capitólio,
Entre outros, eu dei anistia. Enquanto eu fui presidente, valeu a anistia. Quando deixei de ser presidente, o Supremo Tribunal Federal cassou essa anistia. Ou seja, é uma Suprema Corte que está acima do bem e do mal. Se nós olharmos para isso, o que eu estou tentando entender é como você planeja enfrentar o Supremo Tribunal. Porque esses são os números que nós tiramos há apenas alguns minutos. Hoje de manhã, estava observando o Supremo Tribunal Federal para saber a idade. No Brasil, aos 75 anos, eles estão... É quase uma aposentadoria compulsória se você está no Supremo. Então, esses são os nomes que eu tenho. Luiz Roberto Barroso foi apoiado pela Dilma. Ele é da esquerda. O Edson Fachin, ele tem 67 anos. Luiz tem 66 anos. Então, ambos têm 10 anos mais, aproximadamente. Edson vem pela Dilma, esquerda. Carmen Lúcia, 70 anos. Lula, esquerda. Cristiano Zanin, 49 anos. Centro conservador, mas apoiado por Lula. Gilmar Mendes, 69 anos. E apoiado pelo presidente, o Cardoso, esquerda. O Cássio Nunes Marques, apontado por você, 52 anos. O André Mendonça, direita, 52 anos, jovem, tem mais 23 anos. Alexandre de Moraes, 56 anos. Na esquerda, Temer. O Dias Toffoli, 57 anos de idade. O Luiz Fux, 71 anos de idade, Dilma, esquerda. Flávio Dino é um ex-comunista e saiu do Partido Comunista para se juntar ao Partido Socialista. Ele disse que era um comunista, ele está na esquerda. E ele só tem 56 anos. Eles vão ficar por muito tempo até você conseguir mudar o cenário. Qual é a sua estratégia? E talvez a estratégia do Partido Conservador para lutar contra essas pessoas? O que alguns falam, eu não tenho dúvida que se eu me tornar inelegível, sou presidente. Alternativas que algum pode ter, carece uma discussão, aumentar o número de ministros. Não vamos caçar ninguém. A não ser, obviamente, que com um Senado forte, por alguma falha, esse processo exista. Da minha parte, não existe a intenção de perseguir nenhum ministro, caçar nenhum ministro. Eu luto aqui por um Senado forte, independente, para poder mostrar para todos os demais do Brasil que, no que depender deles, está na Constituição, se eles errarem, vão sofrer um processo lá. Tanto é que o que eu tenho falado em algumas televisões, rádio, minhas andanças pelo Brasil, dê-me 50% dos deputados e 50% dos senadores em 2026, que eu mudo o Brasil. Não tem como você mudar, ninguém quer mudar por atos de violência, como me acusaram. Mesmo sem ter nenhuma violência, nada em concreto contra mim, me acusa eu querer dar um golpe em 2022 e 2023. O Capitólio lá, o Rio de Janeiro aqui, golpista, não tem cabimento isso daí. Tá? Então o caminho que nós temos é esse. Agora, mesmo assim, acabou de ser uma pesquisa, dia 18 agora, de fevereiro, onde eu estou 5 pontos na frente do Lula. E foram testadas outras pessoas com Lula no segundo turno. Só uma outra pessoa, hoje em dia, ganharia do Lula. Por coincidência, é a minha esposa, que não tem uma participação política no Brasil. Ela é uma pessoa discreta, evangélica, que assumiu a parte do Partido Liberal Mulher, e ela anda pelo Brasil conversando com as mulheres. Então ela tem esse potencial pela sua capacidade de se expressar, pelo nome, obviamente, que a ajuda. No momento, ela poderia derrotar o Lula também. Eles podem até me tornar inelegível, mas eu tenho outros trunfos que já vai apresentar com o decorrer do tempo para a gente chegar à presidência da República. E eu tenho certeza que isso até tem tudo para dar certo, até porque, infelizmente, por intermédio do sofrimento do povo, que está sendo um desastre a economia brasileira, eles não vão votar mais na esquerda ou no PT. E aí, então, para mim, acho que para você tem um desafio maior para superar do que nos Estados Unidos. De novo, o presidente Trump teve a Corte Suprema, porque ele mudou 3 cadeiras. O que foi muito grande, nunca foi feito na história da América, foi muito grande. E a única razão pela qual eu estou compartilhando isso com você é para um estudo de caso. O que está acontecendo com ele está acontecendo com você para ver o estudo de caso.
Na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, nós temos 435. Vocês têm 513. Temos 100 assentos no Senado. Vocês têm 81. A situação aqui, baseado nas pessoas com quem falei nos últimos dias, enquanto estamos no Brasil, cerca de 110 a 130 no plenário estão ao seu lado. 110 a 130 ao seu lado. No lado do Senado são somente 22. Então, se você só tem 22 senadores, de um total de 81, é mais ou menos um quarto. Se você só tem 110 para uma segunda emenda, 130 para outros problemas conservadores, de 513, a Suprema Corte é 2 de 11. O Senado é 22 de 81. O plenário é, vamos dizer, 130 de 513. Vai acabar sendo tudo contra você, Senado, plenário e Supremo Tribunal Federal. Como você, numa situação como essa, a estratégia precisa ser diferente para poder vencer. E o motivo pelo qual estou fazendo esta pergunta é: na América, você disse que temos só 2 partidos políticos. Via de regra, nós temos 3. Mas, na verdade, são 2 partidos políticos. Vocês têm muito mais. Isso vai exigir que você faça um esforço de encontrar uma maneira de se juntar com alguns dos outros partidos que querem te apoiar. Em 2026, quais seriam algumas das maneiras para você enfrentar esse desafio? Primeiro, os médicos que me operaram em 2018 não acreditavam na minha sobrevivência. Também os parlamentares, durante a campanha, ninguém acreditava que eu poderia me eleger presidente em 2018. Eu gastei menos de $1 milhão. Repito, $1 milhão. Isso é novo para mim. Preço de uma casa na Flórida, aproximadamente. E chegamos. E fiz algo que ninguém esperava fazer. Eu escolhi meus ministros. Eu escolhi os presidentes estatais, os diretores de banco. Não foram indicações políticas. Então, graças a isso, nós conseguimos superar na economia. Economia é o que mantém ou derruba um presidente. E me mantive vivo. Enfrentamos ali a questão da Covid. Ouso dizer que as minhas observações sobre a Covid não errei nenhuma. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que não tomou a vacina. E também o problema que atingiu o mundo todo foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. Terminamos 2022 com superávit na questão orçamentária. Então, são verdadeiros milagres. O da presidência, tendo em vista eu ter convidado pessoas certas e elas terem aceitadas. Hoje, o povo tem saudades dos meus ministros e não conhece os ministros do atual governo porque não tem qualquer qualificação. Muito pelo contrário, né? Eles têm prontuários. Então, isso foi um grande desafio lá atrás. A vida e a eleição. Hoje temos problemas pela frente. Por quê? A oposição a mim, por parte do judiciário, por grande parte da mídia também. Eu acabei com a harmonia, onde todos aqui armavam e se davam bem. Eu botei o Brasil nos eixos. Você pega um Porto de Santos, por exemplo. Recebi com uma dívida anual de R$500 milhões, mais ou menos $80 milhões, e entreguei com $80 milhões de prejuízo. Assim foram todos os estatais. Quando você pega, então, o Porto de Santos, a diferença dá R$1 bilhão, dá aproximadamente $140 milhões. Alguém que pegava esse dinheiro passou a não gostar mais de mim, passou a me atingir, a me atacar, a perseguir, a caluniar, fazer fake news. Vencemos todos esses obstáculos. A força mais importante que existe no Brasil não são os deputados, a presidência ou o Supremo Tribunal Federal. E entendo eu que seja a força popular. Eu voltarei agora, acabei o ano passado, em quase 200 municípios eu fui pelo Brasil e foi fantástico o meu recebimento. Como disse, infelizmente o povo está sofrendo por erros na economia, por desvio de recursos por parte do Lula, cada vez mais parcelas da população que eram contra mim voltam a ser favoráveis ao meu lado. Então, a grande força que eu vou ter vai ser a do povo. Agora, repito, o que eu posso esperar do mundo, como o de Trump? Espero, né? Repito aqui, que ele só reconheça eleições com critério seguro, auditável e onde a oposição, no meu caso, não seja alijada, deixar de lado por processos políticos, como eu estou sofrendo no momento no Brasil. Faz sentido.
Mas eu acho que minha pergunta para você seria de alguém que, de novo, assistindo o que Trump fez, como ele fez campanha em 2016. E ele começou parecido com você. Você estava recebendo 7 segundos de tempo de TV. No Brasil, eles dão tempo aos candidatos. Nos meios de comunicação, eles te deram apenas 7 segundos pela manhã. 7 segundos à noite. De segunda a sábado. Mas seu oponente, Haddad, recebia 12 minutos pela manhã. 12 minutos à tarde. E você ainda venceu. Com apenas $1 milhão, porque as pessoas queriam você, certo? Mas isso foi em 2018. O presidente Trump venceu em 2016 contra Hillary Clinton. Com menos dinheiro, ela tinha o dobro, tinha a mídia tradicional, tinha todo mundo. Todas as publicações, todos favoritaram ela, não ele. 2020. Covid acontece, Biden entra, 2022, Lula entra. Trump volta em 24, mas você viu como ele foi contra os seus inimigos. Ok, você viu como ele atacou todo mundo. Ou qual é a abordagem diferente que ele tomou? O que você mesmo testemunhou que é diferente de Trump em 2016, 2020? 2024, que talvez você pudesse aplicar. E como você está se movimentando para 26? Primeiro, o judiciário americano é diferente do nosso. Não tem uma participação política nas decisões. Portanto, eu vejo que o Trump tem o lado dele, muitos que o admiram. Lá você pode doar abertamente para o partido. Aqui passou a ser proibido. Em época de campanha você pode doar, mas o pessoal tem medo de doar para mim. Doação por fora, eu não aceito. Mas eu entendo que a nossa proposta atual, levando-se em conta como está sendo administrado o Brasil, cada vez mais teremos gente ao nosso lado. Como, por exemplo, o público evangélico, equivale a 1/3 da população brasileira, estavam comigo em grande parte, agora está muito mais ainda, porque eles fazem as devidas comparações. Aqui no Brasil, até a gente desconfia, né? Eu vou te dar a imagem, você publicar aí, se for possível, mostrando minhas andanças pelo Brasil. Vários setores da sociedade, como o agronegócio, que é muito forte, é 1/3 do PIB do Brasil, vem do campo. Esse pessoal fechou integralmente comigo. Os evangélicos, mais de 80% fecharam. Os integrantes das Forças Armadas, não explicitamente, mas a massa da tropa gosta de mim. Forças de segurança, policiais militares, policiais civis. Para o Nordeste, uma obra estava mais de 10 anos parada, nós levamos água para o Nordeste, sem corrupção. Nós investimos muito aqui na infraestrutura, com poucos recursos, mas sem desvios, através do meu ministro Tarcísio de Freitas, que atualmente, dado o seu trabalho enquanto ministro, ele é carioca, mas se elegeu governador pelo estado de São Paulo e está indo muito bem lá. Assim como outras pessoas, nós formamos lideranças pelo Brasil. Você tem vários nomes nossos. Você pega o Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Eduardo Bolsonaro, você pega Sanderson, Zuco no Rio Grande do Sul, você pega André por Fortaleza, Alberto por estado do Amazonas, e mais uma infinidade pelo Brasil de jovens, com mais de 100 jovens atuantes. Nós elegemos vereadores ano passado. Você não encontra nenhum de esquerda com essa capacidade de dialogar e se comunicar com a população. Ou seja, eu sempre preocupei em dividir o que é bom, o que não era muito bom, eu matava no peito, ficava só comigo, e ajudamos a formar essas lideranças. Em cima disso, eu tenho certeza que essa campanha de 26 vai ser muito melhor que a de 18 lá atrás, o que a de 22. Que nós temos a convicção que algo aconteceu. Tanto é que eu sempre falo, né? Eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral suspenda o sigilo do inquérito 1361 de novembro de 2018, que a gente bota um ponto final de qualquer suspensão sobre urnas. Se bem que eu já disse para você, repito, a suspeição existe por grande parte da população brasileira. Se você apenas suspeitar, a imprensa diz o quê aqui? Que você está atacando a urna sem provas. Mas a própria imprensa tem medo de pedir esse inquérito para o Tribunal Superior Eleitoral, que em 3 páginas decide o que aconteceu aqui e clareia em 2022 e também 2018. Bem, depois disso tudo, eu tenho que acreditar no meu país. Dia 30 de dezembro de 22, final do meu mandato, eu fui para os Estados Unidos. Entrei como presidente da República e fiquei por 3 meses lá.
poderia ter ficado lá mais tempo, mas resolvi voltar correndo todos os riscos possíveis. Hoje em dia, grande parte da população tem a convicção, tem a certeza. Se eu tivesse ficado no Brasil, no dia 8 de janeiro, quando teve aquele invasão aqui do prédio dos Três Poderes, eu teria sido preso naquela mesma noite e estaria preso até hoje. Porque no dia seguinte, o Lula, que sempre andou com ditadores e defende o Hamas, defende o Hezbollah, tá? Posou de grande democrata que fez com que aquela 8 de janeiro seria uma prova de que eu queria derrubar o poder, eu queria dar o golpe, com toda certeza, lá da Disney, o Pato Donald e o Mickey do meu lado. Tá? E sem dinheiro, e sem estar organizado com nenhuma autoridade aqui ou entidade no Brasil. Eles achavam, então, que aquele de janeiro era a prova que eu queria derrubar o sistema do Brasil. Por isso, mantiveram presos 1.500 pessoas por meses. E agora estão sendo condenados até 17 anos de cadeia. Não existe golpe. Golpe existe numa pessoa, de uma autoridade, não em cima de prédios, como foi feito aqui. E nós condenamos o quebra-quebra, a invasão, nunca fizemos isso aí, mas foi algo programado e projetado pela esquerda. E eu vou falar uma palavra aqui, se não me pergunte. É um recado para uma autoridade brasileira. Prisão light. Essa autoridade sabe o que eu estou falando, para que comece a se preocupar. O que eu quero? Eu quero resolver os problemas, não é o meu problema. Eu quero livrar o meu país de uma ditadura. Que todo o tempo, não só alguns do Supremo Tribunal Federal, como o próprio governo Lula, quer, via projeto, censurar as mídias sociais aqui no Brasil. Eu não tomei nenhuma medida contra as mídias sociais ou contra a mídia tradicional que você me atacou. Eu fui o exemplo aqui de liberdade de expressão em nosso país, completamente diferente do Lula e de que alguns, em especial Alexandre de Moraes, deseja dentro lá do Supremo Tribunal Federal. A verdade são eles. Estaria até sendo redundante. O que é no Brasil fake news ou desinformação? É tudo aquilo que esses poucos ministros, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não querem. Ou acham que aquilo é uma agressão a eles. Sabe, enquanto você está dizendo isso, está me fazendo pensar sobre o Mike Pence. Mike Pence costumava ser um secretário assistente da Câmara. Ele era um homem do departamento dos Estados Unidos. E em uma entrevista, enquanto eles falavam sobre a USAID e o tanto de dinheiro que as ONGs estavam investindo, um dos comentários que o Mike Pence faz é o que aconteceu no Brasil em 2022. Ele afirma que o dinheiro, na verdade, eu quero que você reaja a isso. Rob, se quiser tocar este vídeo, pode ir. É que o populismo é um ataque à democracia. Eles dizem isso abertamente nas reuniões da USAID. Eles dizem isso nos documentos da USAID. Eu publiquei isso 1 ano e meio atrás, a cartilha de desinformação da USAID, publicada no primeiro mês do mandato de Biden. Dizia que o objetivo de seus programas de desinformação é eliminar a experiência nos assuntos populistas na internet, porque sites de anúncios populistas prejudicam a programação da USAID, ao minar a fé pública e confiança nas instituições democráticas. Porque você sabe, a USAID gasta bilhões de dólares para controlar a mídia todos os anos. Todos os principais meios de comunicação na Ucrânia são financiadas pela USAID, como a Kiev Independent. Todos os principais veículos de notícias do hemisfério ocidental ou em muitas partes da África e da Ásia Central, ele faz o que a CIA costuma fazer. Todos se lembram da Operação Mockingbird? Bem, adivinha o quê? Isso agora é chamado de USAID Media Sustainability and Media Assistance. Ok, isso é tudo. E quando ondas populistas varreram o mundo nos Estados Unidos, em 2016 com o Trump e com o que aconteceu em toda a Europa com Marine Le Pen e Matteo Salvini e Nigel Farage, a USAID declarou guerra santa de censura contra todos os grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Steven, estou te dizendo agora, se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro do contribuinte americano, financiando o impulso para que os projetos de lei contra a desinformação no parlamento fossem aprovados, financiando os advogados legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá, o TSE, para reprimir os tweets de Bolsonaro e as mensagens de WhatsApp e Telegram,
Eles construíram um polvo de censura no Brasil e foi construído inteiramente com a USAID, porque a USAID declarou Bolsonaro um Trump populista dos trópicos e, em seguida, montou essa operação para controlar o ecossistema de informações no país. Um dos beneficiários da USAID chegou a dizer em uma chamada pública que o objetivo era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento de Trump e o movimento de Bolsonaro. É isso que a USAID faz. Matam o populismo doméstico porque ele atrapalha seus objetivos de política externa. Então, quando você ouve o Mike dizendo isso, você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA, ou alguns dos engenheiros ali, como talvez até a USAID esteja envolvida, fazendo com que você perdesse e o Lula voltasse? Eu sinto confiança no Mike Pence. Eu sinto confiança nele falando isso porque ele é de dentro do... Lá atrás do governo Trump e depois do governo Biden também. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, não sei como, arrebanhou uma quantidade enorme de influenciadores que trabalharam contra mim. Na desinformação, me chamando de pedófilo, de genocida, de racista, tá? De mentiroso, de nazista. Tá? Foi feito um trabalho monstro. E o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, fez uma coisa que eu nunca vi fazer. Fizeram uma campanha para que menores de 16 e 17 anos pudessem tirar o título de eleitor. Essa faixa etária não é obrigada a votar. Então, eles trabalharam para que eles tirassem o título de eleitor, deu mais de 4 milhões de jovens, e nessa faixa etária, 3/4, 75%, votam na esquerda. Então, só aí, o Lula teve 3 milhões de votos, eu tive 1. 2 milhões de votos, eles conseguiram, só com esse trabalho. E o TSE trabalhou nessa área. Ou seja, aí já está mais do que a diferença apresentada nas eleições de 22. Só é a diferença. Somando com o resto que aconteceu, das proibições, para mim, fazer qualquer coisa durante as eleições, somando-se todo esse resto, como eu te disse, não podia mostrar ao Lula que o Brasil é um país muito conservador, é um país de cristãos. Tá? Aqui, mais de 70% da população é contra o aborto, e o Lula, eu tinha imagem dele defendendo o aborto. Aqui a violência é muito grande no Brasil, se mata por qualquer motivo aqui. E o Lula estimulava roubo de celulares, como se essas pessoas seriam umas pobres coitadas que queriam roubar um celular para tomar uma cervejinha. Ele dizia isso. Eu queria mostrar a imagem do Lula, por exemplo, lá atrás, dizendo que resolveria a guerra da Rússia com a Ucrânia, acredite, tomando cervejinha. Esse cara que está aí. Esse cara que está aí foi que o governo Biden, no meu entender, ajudou a colocar lá. Ajudou a tirar da cadeia, que estava condenado em 3 instâncias, e depois anularam todos os processos, porque mesmo fora da cadeia, ele tinha 3 processos. E na lei da ficha limpa, quem tivesse condenado em segunda instância não podia disputar as eleições. Ou seja, a lei da ficha limpa não vale nada para o PT e também para esse, o Supremo, que ajudaram o Lula a chegar lá. Aqui, o meu entendimento, grande parte da população, que ele foi tirado da cadeia e colocado na presença. Por que o Lula? Que seria o único nome, nós entendemos, que poderia ser colocado goela abaixo da população como vencedor. Qualquer outro nome, não. Então foi feito um trabalho nesse sentido, ninguém nega. Talvez, eu falo talvez, porque eu não tenho provas, com o dinheiro da USAID. Essa agência tem 50 bilhões de dólares por ano para aplicar no mundo todo, em grande parte com a capa de projetos sociais, combater a fome, desigualdade, entre outras coisas. Mas também, como vi, divulgado na imprensa americana, foi usado até para o terrorismo. Tá? Foi usado para interferir em políticas no mundo todo. E a gente está aguardando, acredito que seja concretizado isso, dados os informes que nós temos, que dinheiro veio aqui para o Brasil, para o TSE ou não, mas veio para o Brasil para influenciar nas eleições. O Mike Pence, no meu entender, tem razão. Se não fosse a USAID, eu seria presidente eleito em 22. Então isso significa
alguém que poderia ajudar. Se, por exemplo, Pete Hexas dissesse, ou Tulsi Gabbard, ou John Ratcliffe, novo diretor da CIA. Você sabe como a DOJ está investigando a USAID? Eles estão investigando agora, possivelmente, o Pentágono. Eles estão investigando todos. Se eles estivessem investigando para ver que a comunicação tomasse a frente, para ajudar, garantindo que você perdesse e isso se tornasse público. Imagine se os Estados Unidos reportassem sobre a comunicação, que eles estavam envolvidos nisso. Se tivessem, como os brasileiros reagiriam a isso? Se eles acharam que tinha uma tentativa de garantir a sua derrota em 22? Seria fantástico. Uma vez comprovando recursos para ajudar Lula a se eleger, e essa informação tornando-se pública, o povo cada vez mais vai estar do nosso lado. Nós teríamos como exigir, caso isso venha a acontecer, até a anulação das eleições. Eu só tenho no momento o povo do meu lado, Deus, que é mais importante, e, por coincidência, a vontade do Trump e do teu assessor especial, o Elon Musk, de ir dragar o pântano, entrar realmente de cabeça no estado profundo, que a gente chama aqui de sistema, para que essa podridão toda venha à tona, porque eu também entendo que a eleição de outra pessoa qualquer não interessava o governo Biden. Interessava o fantoche que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que estaria acabando com o nosso Brasil. Alguns até duvidam se ele continuar até o ano que vem, se tem como o Brasil sair desse pântano que cada vez mais se afunda, em especial na questão econômica. Então, o que eu gostaria, né, e que lógico, que o governo americano fizesse, é o que foi feito com a Venezuela. Repito aqui que é muito importante, que só aceite a eleição, reconheça o nome de eleitos, num sistema eleitoral limpo, transparente e auditável, e que a oposição não seja alijada por processos de inelegibilidade ou até mesmo condenações por tribunais que, todos sabem, têm um viés de esquerda aqui no Brasil. Por que o presidente Trump, qual seria o interesse do presidente Trump em deixar essa informação pública? Quer dizer, como ele... Sabe, o presidente Trump tem que lidar com várias questões diferentes. E ele é o homem que mais trabalha no mundo agora. A quantidade de ordens executivas, ninguém está trabalhando mais do que ele, em nenhum lugar do mundo. Todo mundo vê isso, a vida dele é pública. Porque o Brasil deveria, entre todas as questões que estão acontecendo, por que deveria ser uma prioridade investigar o que aconteceu aqui em 2022? A própria política americana, né? Aqui os governos anteriores a mim, quase todos, sempre acusavam o americano de imperialista. Se o americano quisesse realmente ser um conquistador e ganhar territórios, após a Segunda Guerra teria ganho grande parte do mundo. E não ficaram com absolutamente nada para eles. O Trump entende, grande parte do povo americano, que a liberdade de expressão é a base da democracia. Como eu ouvi o vice Vance falando agora com o Parlamento Europeu. Eu achei fantástica a posição dele, mostrando para os europeus, tá certo, o que é os Estados Unidos e até onde eles querem continuar ajudando, desde que o europeu entenda que essa ajuda realmente se some com aquilo que parte da população da Europa também queira. Se o americano, os Estados Unidos, sair da OTAN, a Europa fica ali vulnerável a muita coisa. Não queremos isso. No Brasil, o que eu vejo? É como um jogo de war. Eu, há 40 anos atrás, jogava. Agora não jogo mais. Há muito tempo não jogo mais. Você vai conquistando países e continentes. Aqui na América do Sul, o maior país é o Brasil. Se o inimigo no jogo de war ganhar o Brasil, ganha a América do Sul. O inimigo, do meu entender, já ganhou a Venezuela. Lá tem parte da Rússia lá dentro, parte da China lá dentro. É o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem outras riquezas também. Por isso, o interesse de alguns países de fora em manter
um braço dentro da Venezuela, e o Brasil, se descambrar para a esquerda de vez, como está aí na Venezuela, além de ser um problema para nós, obviamente é um problema para o mundo. Se um quarto da população da Venezuela foi embora, aqui um quarto do Brasil, seriam 50 milhões de pessoas que iriam para algum lugar ou tentariam entrar em algum lugar. É um problema sério para o mundo todo. E eu dou graças a Deus que o Trump ganhou as eleições, porque tem uma esperança para nós. Eu não quero... Quem sou eu para dar palpite, ou exigir, ou dar conselho para o Trump? Quem sou eu? Eu entendo que há o interesse dele, geopolítico, que o Brasil não caia, não descambe para o comunismo, se bem que vocês têm que se preocupar. Lula, há 2, 3 meses, assinou aí 37 acordos com a China. Entre eles, a questão do urânio. E vocês se interessam por isso, obviamente. Outras medidas, pressão chinesa, que se faz com dinheiro. E de outra forma também, se faz por ideologia. Vem acontecendo no Brasil. Por exemplo, o Senado aprovou um projeto para vender terras para estrangeiros. Está na Câmara. Enquanto presidente, eu não deixei isso para frente. Pode ser agora, com pressão chinesa, isso vá para frente. Se nós pudermos vender terra para estrangeiros, a China vai comprar o Brasil. É uma grande preocupação. Quando eu falo lá atrás, uma aproximação bélica, como eu estava fazendo, e teria que voltar se eu fosse presidente, com os Estados Unidos é muito bom para nós. Por exemplo, hoje em dia, o tráfico de drogas, em grande parte, vai para a região aqui no Brasil conhecida como Tríplice Fronteira. Seria bem-vindo, no meu entender, um acordo americano com a base militar lá. Isso daí é questão de sobrevivência nossa, porque nós não temos condições de combater o crime, até porque o crime organizado está infestando aqui, até mesmo instituições aqui no Brasil. Então, essa aproximação com os Estados Unidos seria excepcional, e o Trump, no meu entender, apesar de ver problemas no mundo todo, como Rússia e Ucrânia, que, no meu entender, está eminente ser resolvido, como a questão dos reféns lá da faixa de Gaza, está praticamente resolvido também. Entre outros, o Brasil salta aos olhos, porque ao lado do Brasil nós temos aqui 10 países que fazem fronteira conosco, em especial aqui a Venezuela, a Argentina mais ao sul, que na parte econômica e recursos naturais é importante para o mundo todo, tanto é que a China está aqui dentro também. E seria muito bom que o Trump volvesse seus olhos para cá, e eu entendo, né, que eu seria um excelente aliado dele, como fui no passado. Certo. Isso faz bastante sentido. Você falou sobre como o presidente Trump foi agressivo com o Panamá. A China começou a ter muito controle sobre o Panamá, e o Panamá eventualmente disse que não queria que a China tivesse o nível de autoridade que foi dada, eles voltaram atrás. E isso poderia acontecer com outros países que também foram mencionados, ameaçando com terroristas, ameaçando com diferentes tipos de coisas. Um dos números que eu notei, que eu vi em alguns dos gráficos que a gente estava olhando agora há pouco, é quantos brasileiros estão morando na China. Aproximadamente 711 mil cidadãos brasileiros se mudaram para a China. Eles receberam vistos. É um aumento de 321%. Até alguns empreendedores e empresários estão indo para o Paraguai. Teve um número de, eu acho que foi 175% de crescimento nos números lá, com até 263 mil pessoas indo para o Paraguai, porque elas veem mais oportunidades lá. Nesse clima econômico, você tem visto muitas pessoas saindo do Brasil para outros países, buscando melhores oportunidades? Primeiro, o Panamá. O americano fez aquilo. Milhares de pessoas perderam suas vidas lá. E entregou para o Panamá. Quando o Panamá flerta com a China, eu entendo que o Trump está certo em reivindicar, se eles quiserem passar o domínio para aquilo, que a prioridade seja o americano e não o chinês. Então, acho que o Trump está certo. Tanto é que, rapidamente, o governo lá voltou atrás no acordo com a China. Também sou favorável à questão migratória americana. Lá é a terra de vocês, igual a minha casa. Entra na minha casa quem eu quero. Nos Estados Unidos, entra quem está legalizado. Quem não está legalizado, se assim o governo americano não quiser, que saia de lá. Então, o americano faz certo. Inclusive, os brasileiros legalizados são favoráveis a isso. Que eu estive na Flórida conversando com as pessoas e esse assunto, desde lá de trás, era comentado por aqui. A questão da China. A China joga em silêncio.
ela já comprou aqui, nós temos 3 minas de nióbio no Brasil. A de Catalão, estado de Goiás, já é deles. Eles querem comprar Araxá, Minas Gerais. Sobrou a 3ª mina, região de 6 Lagos da Amazônia. Essa área eu havia conversado com o Trump. É uma reserva indígena, mas mais cedo ou mais tarde, essa política indigenista tem que ser revista aqui. Quando o Trump ganhou eleições, num dos pronunciamentos dele, ele disse que ia perfurar, ou seja, tirar petróleo, né, à vontade, inclusive de reservas indígenas, inclusive de áreas que têm a proteção ambiental. No Brasil seria a mesma coisa comigo. Eu, com o parlamento forte, quando eu falo 50% da Câmara, 50% do Senado, eu passo a ter o poder de decidir sobre reservas indígenas. E ao decidir, eu, por exemplo, exploraria nióbio na região dos 6 Lagos. Com quem? Com um país, abra o coração aqui, com um país bélico nuclear democrático, que é os Estados Unidos. Não posso fazer com o Japão, com a Coreia do Sul, que apesar de ter alta tecnologia, não seguraria uma pressão externa por estar explorando algo numa reserva indígena. E eu já vi que o Trump não se preocupa com isso, tanto é que vai explorar petróleo nessas áreas todas que eu te disse lá. Ou seja, a aproximação Jair Bolsonaro, Trump, ele com a maioria lá da Câmara e do Senado, eu aqui também dominando a maioria da Câmara e do Senado. Isso pode acontecer. Nós faríamos uma parceria de fazer inveja ao mundo todo. E pode ter certeza que esses países que pensam em passar por lá, até do BRICS, que eu sei que é algo menor um pouco, mas você vê que está crescendo, tá? Viriam para o nosso lado e nós, dessa forma, garantiríamos a paz do mundo todo e cada país lutaria para que seu desenvolvimento econômico fosse avante e fizesse que o seu país fosse melhor para cada um dos seus povos. Sim, e falando sobre a China, uma das coisas que você me fez pensar é a forma como o presidente Trump se comunica com todo mundo. Não importa quem seja, ele vai visitar a Coreia do Norte, ele fala com qualquer pessoa, ele sabe como ter esse relacionamento, mas ao mesmo tempo, ele não quer dar liberdade para a China fazer o que ela quiser, porque eles meio que querem impor a vontade deles. O presidente Xi esteve aqui, eu acho que no dia 19 de novembro, há só uns 2 ou 3 meses, e ele veio para Brasília, para a cúpula do G20. E ele não tinha visitado o Brasil desde 2014, eu acho. Me corrige se eu estiver errado. O que você pôde notar no relacionamento entre Xi e Lula? Tem alguma coisa acontecendo ali? Eles estão criando oportunidades? Estão sendo feitos investimentos adicionais no Brasil para a China ter mais controle no Estado? O que você percebe nesse relacionamento de Lula e Xi? Além do urânio, temos aqui no estado de Minas Gerais uma região chamada Vale do Jequitinhonha. É a área mais pobre do estado. Mas ali tem lítio. O governo brasileiro acabou de entregar a extração de lítio para a China. Ou seja, nesses acordos que você não tem acesso, alguns deputados federais pediram informações, porque eu não posso pedir, e demora 30, 40 dias, estão para chegar cópias na íntegra desses acordos. Se bem que certas coisas ele faz e entra num acordo de confidencialidade, onde você não tem acesso. Ou seja, Lula está perfeitamente alinhado com a China. Tanto é que Lula, há pouco tempo, falou que gostaria de mudar o padrão, em vez de dólar, yuan. Onde o Trump falou, quem quiser sair do padrão dólar, eu vou sobretaxar em 100%. E da própria Rússia, que fazia parte do BRICS, né? Eu acho que foi o Leprov, falou o seguinte, a ideia não foi minha, foi do Lula. Ou seja, nós sabemos da subserviência, da subordinação total do PT ao PCC, Partido Comunista Chinês. Isso vem num crescente. E a gente não quer isso no Brasil. Eu não quero ter a vida para o meu povo aqui que tem o povo chinês lá fora. Eu quero a liberdade de expressão. Eu quero aproveitar dessa beleza que Deus nos deu para a nossa população. Nós queremos fazer negócio com o mundo todo. Nós queremos manter e melhorar a liberdade que nos restou. E a China não se preocupa com isso. Se, por exemplo, a China começar a comprar terra no Brasil, que eles poderão comprar, cada país poderá comprar até 20% do respectivo município. Rapidamente, como para eles não tem
CLT, que chama-se Consolidação das Leis Trabalhistas, né? É um ritmo de trabalho completamente diferente, a sua produtividade será muito maior do que o fazendeiro do lado. Ou seja, vão fazer algo parecido com o dumping aqui dentro. Vão escravizar todo o Brasil. E o Brasil é segurança alimentar para mais de 1 bilhão de habitantes ao redor do mundo. É um país estratégico. Por isso, eu entendo que Trump tem preocupações pelo mundo todo, mas o Brasil, eu tenho certeza que ele tem um carinho todo especial e não quer que nós aqui façamos um casamento com o PCC com o Brasil. A gente pode dizer que a China prefere que o Lula seja presidente em vez de você? Sim, sim. É completamente subserviente. Faz sentido. Subserviente. Yeah. Eu aqui nunca deixei de fazer negócio com a China. O agronegócio no meu governo se expandiu para o mundo todo. Todos estavam felizes, muita riqueza para o homem do campo e tudo bem. Né? Quando nós deixamos o governo, uma das primeiras coisas que o Lula começou a falar é que o agro é fascista. Ou seja, ninguém entende por que esse ataque gratuito ao nosso agronegócio. Tudo que está dando certo no Brasil, o Lula quer derrubar. Agora, talvez esse ataque ao agro seja para facilitar. Hoje em dia, se, por exemplo, alguém ganha numa loteria, ele não quer comprar uma terra. Porque tem um movimento aqui de invasores chamado MST que voltou a funcionar com o Lula, invasão de propriedades. A propriedade privada não vale mais nada no Brasil. Então o homem do campo está ameaçado o tempo todo. Isso faz parte, como o PCC, o Lula, né, joga a médio e longo prazo, você desestimula a produção no campo, facilitando a venda de terras para estrangeiros. Esses estrangeiros, deixa bem claro, é a China. Certo, então eu tenho algumas outras perguntas sobre isso, a gente vai voltar nisso, mas eu quero entrar na economia de hoje no Brasil. Quando você olha para a economia de hoje, o Lula, quando era presidente de 2003 a 2010, quando ele saiu, a popularidade estava em 80%. Quando o Lula saiu, popularidade em 80%, índice de aprovação 80%. Então, obviamente, veio a Operação Lava Jato, Lula preso, Alexandre de Moraes vai e traz ele de volta porque eles não tinham ninguém na esquerda para promover. E ele vai lá e ganha. Ele volta a ser presidente, tudo vai ser ótimo, tudo vai ficar bem. Hoje, em dezembro, a aprovação dele chegou a 35%. Hoje é 24%. Isso é a menor aprovação que ele já teve. Então, mesmo com os vídeos de quando ele vai no Congresso, e ele raramente vai lá. Ontem a gente teve a chance de visitar a Câmara e o Senado aqui em Brasília. A gente entrou lá, visitou os edifícios. Esse é um dos exemplos dele andando por aí. Vamos ver esse clipe. Eu não sei dizer a data exata de quando isso aconteceu, mas eu acho que a gente pode dizer que ele não é muito popular hoje entre os eleitores. Em uma entrevista recente, ele falou sobre os preços elevados. Durante a campanha, ele prometeu que o Brasil ia voltar aos tempos em que a gente podia comer churrasco e beber cerveja nos fins de semana. Retomar aqueles dias de compartilhar os bons momentos e todas as coisas divertidas. Esse é o vídeo que você mencionou? Vamos assistir esse vídeo juntos. Eu falo de muita coisa, falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Isso não é fake news. Isso não é mentira para a justiça brasileira. Eu chamo isso de patifaria. Uma covardia, porque tem muita gente que acredita nisso. E estamos aí. A partir do momento que ele se aproxima de ditaduras pelo mundo todo, diz que o Hamas não é um grupo terrorista. O mundo democrático se afasta da gente. Ninguém mais quer investir aqui no Brasil. A saída de capital do Brasil existe desde após o segundo turno de 2022. Eu estive na Flórida e tomei conhecimento disso. Ou seja, a nossa situação aqui é a pior possível. Quando se fala em corrupção,
os acusados de corrupção em delação, assumiram seus crimes em troca de uma pena menor e entregaram 5 bilhões de reais. Pessoas físicas, pessoas jurídicas fizeram acordo de leniência, os empresários, para devolver 15 bilhões de reais. Divida por 6, dá em dólar isso daí. Esse é o retrato do Brasil. Eu não estou falando mal do meu país, estou falando a verdade. Agora, quando você vê um crápula desse mentindo sobre picanha e cervejinha para ganhar eleições, enquanto eu não podia mostrar o Lula com Ahmadinejad, com Chaves, com Maduro, com Fidel Castro, com Ortega, com traficantes do Rio de Janeiro. Ele foi numa comunidade do Rio de Janeiro, chamado Morro do Alemão, para conversar com líderes locais que foram eleitos com as mãos dos traficantes. O ministro da Justiça nosso, do Brasil, que agora está no Supremo, entrou numa comunidade do Rio de Janeiro, onde você não entra sem levar tiro, entrou de peito aberto para conversar com traficantes. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil, infelizmente. Estamos cada vez numa situação pior. Não adianta eu querer esconder alguma coisa, não falar, porque problemas eu vou ter de qualquer maneira. Sem cometer crime algum, quero me condenar a 28 anos de cadeia num golpe que só passa na cabeça aí desses psicopatas que não querem a possibilidade de disputar a eleição. Se eu disputar, eu ganho a eleição. Temos fórmula para ganhar a eleição, não para ganhar voto. Já temos o voto mais do que o suficiente para ganhar a eleição. Mas não quero que a gente volte, que a gente atrapalha a vida de harmonia que autoridades têm aqui em Brasília. Que vida de harmonia é essa? Cada um faz o que bem entende e o povo é que se vire. O lado positivo é que esse vídeo está disponível para as pessoas verem o que ele disse. A gente tem outro vídeo onde ele está falando sobre como as compras de mercado estão caras. E em vez de dizer, vamos encontrar um jeito de melhorar a economia, ele diz, não comprem. Rob, se você puder colocar o vídeo, vamos ouvir o Lula. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. O que você acha? Tá tudo caro no Brasil. Nós temos folders de supermercado de anos anteriores. Tudo aumentou. E para tentar mascarar isso tudo, ele botou no IBGE, que é o instituto que dá os números da inflação, por exemplo, todo mês, o costume dele é torturar números, é botar para baixo. Mas o povo está sabendo o que está acontecendo. O quilo do café aqui está R$90, não tem cabimento. Isso aí. Produtos de primeira necessidade também. Com aquela alta do dólar, final de dezembro, começo de janeiro, repercutiu em 7% aproximadamente o preço médio nos supermercados. Não justifica um país agrícola como o nosso com esses preços. O que eu fiz lá atrás, quando, em especial, a guerra da Ucrânia e da Rússia? Porque os preços subiram no mundo todo. Eu fiz uma coisa aqui que ninguém esperava. Junto com o nosso ministro da Economia, nós passamos a reduzir ou zerar impostos. Eu zerei os impostos federais dos combustíveis. Zerei o imposto de importação de muita coisa. Diminuí em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. E acredite, passamos a arrecadar mais. É que a gente costuma dizer, pessoal de economia, né? A tal da curva de Laffer. A carga tributária estava tão grande que quanto mais crescia, menos arrecadava. Então descobrimos, e a nossa política, por exemplo, de reindustrialização e de trazer os preços acessíveis nas prateleiras, foi exatamente isso aí. Que os combustíveis influenciam, via frete, um país enorme como o nosso, no preço final desses produtos. Você fizer a nossa parte. Agora, lamenta que a outra parte aqui mente o tempo todo. Você pode ver, em 2018, Lula condenado em segunda instância. Ele conseguiu autorização, o passaporte, para ir para a Etiópia. Eu, sem condenação, não consegui para os Estados Unidos. E o painel mais importante do Lula é o seguinte: 2018, a África Unida, para que a África erradique de vez a fome até 2025. É sempre a mesma conversinha do estômago.
é do pobre, é de projetos sociais, é picanha, é cervejinha. Agora, acredito que essa fase das mentiras, o povo já comece a não acreditar. Apesar de grande parte da população ter dificuldade para entender realmente quem está certo, quem está errado, e entender que o socialismo vai levar miséria a todo mundo, como é verdade no Brasil. O socialismo, o comunismo, está transformando todos iguais no Brasil na miséria, por baixo, diferentemente do capitalismo. Comigo, no final do meu governo, além de outras coisas, temos muita informalidade no Brasil, como existe nos Estados Unidos. Vê que a informalidade lá é diferente daqui, né? Mas nós estávamos no pleno emprego no Brasil, praticamente contando os carteiras assinadas, informalidade e o pessoal que recebe benefícios sociais. Agora, tudo voltou, está voltando para trás. O Brasil, apesar de, num primeiro momento, começar a arrecadar mais, tendo em vista o aumento da carga tributária, os empresários cada vez mais estão investindo menos aqui e estão levando dinheiro para fora. Por isso que eu tinha te feito aquela minha pergunta sobre os vistos para China, Paraguai e outros lugares. E eu quero entrar no assunto dos empresários. Até quando vai piorar para as pessoas dizerem que chega? E já existe alguma conversa sobre impeachment do Lula ou ainda não? Não. O calendário não permite um impeachment agora. Você começar um processo de impeachment agora, você tem que primeiro ter apoio popular. Por enquanto, o povo não acordou para isso. E esse processo é demorado. Temos um movimento agora, dia 16 de março, onde eu falei que eu sou contra o impeachment, porque se vier a acontecer, dando tudo certo, será meados do ano que vem, já a véspera das eleições. E nós deveremos reforçar o nosso trabalho aqui para anistia. Nós temos mães com filhos de 3, 4, 5 anos de idade, presas, acusadas de golpista. Um absurdo. Parecido com o Capitólio. Nem que lá morreu gente, aqui não morreu ninguém. Ninguém quis dar um golpe aqui num domingo. Pessoas humildes. Temos catador de latinha, ficaram presas por meses. Tem uma mãe que tem 6 filhos, que o marido está condenado a 14 anos, foragido. Hoje em dia, o Brasil tem uma quantidade enorme de refugiados políticos na Argentina, fugindo aqui do Alexandre de Moraes, que inclusive são 5 tipificações penais. Uma é tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Ninguém foi encontrado com nenhuma arma. Pessoas humildes não têm capacidade de entender o que poderia ser um golpe de Estado, o que poderia ser tomar de poder. É uma covardia. E condenam essas pessoas, essas penas absurdas, para chegar em mim e botar 28 anos de cadeia em mim, para justificar 28 anos de cadeia em mim, sem prova de nada, apenas narrativas. Não estava no Brasil. E quando eu falei lá atrás, depois das eleições, porque nós peticionamos o Tribunal Eleitoral depois das eleições, algumas inconsistências. O Alexandre de Moraes decidiu fazer o quê? Não aceitou, arquivou e deu uma multa no partido de 22 milhões de reais. Eu não podia fazer mais nada. Eu não tinha como recorrer mais ao TSE. Daí resolvemos buscar a Constituição, o que poderíamos fazer. E, mesmo vendo a Constituição, nada pudemos fazer, então desistimos de questionar as eleições e aceitar e esperar o momento oportuno para a gente buscar aí a volta ao poder. Então, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Quem você diria que é o indivíduo mais poderoso no Brasil hoje? É Alexandre de Moraes? É talvez Gilberto Kassab, porque ele é do centro, e talvez Lula precise dele porque a economia está tão ruim? Então Kassab pode usar essa influência para não dar a ele o que ele quer? Ou você daria ainda mais poder à Globo, à empresa de mídia? Quem você diria, por exemplo, e ao Roberto, eu acho que o nome dele é Marinho, Roberto Marinho, quem é a pessoa mais poderosa do Brasil que tem mais controle? Quem faz a cabeça da população é a TV Globo. Tá? Mas a TV Globo quer apenas dinheiro. Comigo não tiveram dinheiro. Bem, Kassab é um político que preside um partido e é comum os partidos aqui buscar espaço no governo, estatais, ministérios. Tá? Mas eu tenho conversado com o Kassab ultimamente e ele fechou conosco a questão da anistia.
E esses partidos já estão começando a desembarcar do governo. Estão vendo que vai ser um desastre continuar apoiando esse governo. Então o Kassab, que eu estava afastado dele há muito tempo, voltamos a conversar e espero que essa conversa prossiga. Agora, o homem mais poderoso do Brasil é aquele que tem a capacidade de prender quem bem não entender sem motivo nenhum. Alexandre de Moraes. Conseguiu ter esse poder. Ele é dono de um inquérito desde 2019, onde ele investiga quem bem entender. Faz busca e apreensão, prende, ele negocia delações, ele negocia tudo, tá? E as pessoas vão acabar cedendo. Então, por exemplo, tivemos um problema com ele. To Kassab? Não. Surrender to Alexandre de Moraes. Ok. Com um cidadão lá em Roma, e apesar de o vídeo da italiano chegar aqui no Brasil, não foi mostrado para ninguém. E ele oprime essa pessoa, e essa pessoa é obrigada a pedir desculpa para não ser presa, mesmo sendo inocente. Essa é a política dele. Lamentavelmente, eu não sei porquê, esse homem tem essa obsessão de poder e essa obsessão em perseguir o tempo todo. Ok, então você está dizendo que Marinho é puramente sobre dinheiro. Se eles conseguirem dinheiro, eles ficam felizes. Se não conseguirem dinheiro, eles não são realmente politicamente motivados, como você está dizendo, e Alexandre de Moraes liga só para o poder, mas com base na sua avaliação, Kassab é aquele que é razoável e está disposto a ouvir seu lado. É isso que você está dizendo? Sim, estamos conversando. Depois de muitos anos, a primeira conversa com ele foi excelente, 1 hora excelente, e ele tem noção do que está acontecendo no Brasil. E não é você que está pulando para o meu lado, ele está saindo do Lula. How recent? Ele está tirando um pé da canoa do Lula. 20 dias atrás. Que bom. Então é recente, há 20 dias. Então você diria que Kassab agora está mais próximo de Alexandre, mais próximo de Lula ou mais próximo de você? Não, eu acho que está se aproximando, né, do que tem que ser o nosso Brasil. Então a política no Brasil sempre foi essa de partilha entre partidos. Eu não dei ministério para partidos no meu governo. O Kassab tem 3 ministérios com o Lula. Eu sei que muitos deputados dele, porque não é adesão dele, pessoal, vai da bancada que ele tem de parlamentares. Essa bancada já tem uma parte considerável que quer desembarcar do governo, porque acha que ficar no governo vai ser um desastre para eles por ocasião das eleições do ano que vem. E eu costumo dizer, o Kassab não está vindo para mim, nem eu para ele. Nós estamos conversando, nos entendendo, não temos outra maneira até de trabalharmos. Ele quer o crescimento do partido dele, eu quero o meu, e esse crescimento passa por algumas coisas que acabam sendo comuns a nós, como, por exemplo, a questão da anistia. E ele me disse, e hoje em dia eu tenho certeza que a maioria do partido dele votaria favorável à anistia. E eu ouso dizer também que hoje em dia nós temos votos já na Câmara para aprovar a anistia. Não podemos esperar alguém de direita se eleger em 26 para dar anistia em 27. Porque, sempre digo, cada segundo para esses presos políticos inocentes é uma eternidade. E a propósito, só para algumas pessoas que não sabem, Kassab foi o eu acho, prefeito de... Ele foi o prefeito de São Paulo? Sim, ele foi. Sim. Então, o Kassab, ele é intocável ou teme que Alexandre de Moraes vá atrás dele? Porque eles vão ver isso, certo? Kassab vai ver isso, Alexandre vai ver isso, todo mundo vai ver isso. Então, se Alexandre descobrir que você e Kassab estão se aproximando há cerca de 20 dias, você acha que Kassab é o tipo de homem que teme Alexandre ou ele é intocável? Não acredito nisso aí. Isso que eu te falei aqui já não é novidade. O próprio Kassab já sinalizou na questão da anistia. Já sinalizou. Ninguém vai ser poderoso a vida toda. A história nos mostra isso aí. O governo Lula está desmoronando. Tá? Ele tinha a base muito grande das 5 regiões do Brasil, é o Nordeste. Por coincidência, é a região de 9 estados onde o PT, a esquerda, domina há mais de 20 anos. Deveria ser a melhor região do Brasil, mas é a pior do Brasil. Tanto é que a gente comprova isso pelo fluxo migratório. Região mais difícil para o emprego,
A região mais difícil tocante à segurança, educação, é o Nordeste. E acabou sendo essa região aí refém, ou uma região muito simpática. O governo Lula dá das mentiras que ele conta, como a questão da picanha. É aquele casal que briga o tempo todo, mas de vez em quando um tem um outro interesse, dá um beijinho e está tudo resolvido. E ele, no meu entender, acabou essas mentiras que ele sempre prega, vem pregando desde a primeira eleição dele, 2002. Entendi. Então você diria que Kassab tem agora o maior partido político no país? Ou quem você diria que tem o maior partido político no Brasil agora? Existem muitos deles no momento. Parece haver mais ou menos uns 20. Você acha que ele tem um dos maiores? O maior partido na Câmara é o meu, o PL. No Senado é o PSD do Kassab. Tá, nós devemos, agora deve estar vindo um senador para nós vamos empatar com o Kassab no Senado. Mas tem muita gente dele que vota na gente, nas propostas nossas. O meu partido tem 95 deputados federais. Temos aproximadamente 140 deputados, somando de outros partidos, que estão conosco. Então está faltando uma certa distância, mas eu acho que a metade da Câmara, 257, somando com outros partidos, a gente vai conseguir por ocasião das eleições do ano que vem. Ou seja, o governo não poderá mais aprovar suas propostas sem acordar conosco. E o acordo conosco não é em cima de benefícios, de estatais, né, de bancos oficiais ou de ministérios. É aquilo que interessa para realmente o futuro do nosso Brasil. É essa massa que nós temos elegido e também trabalhando para que essas pessoas sejam lembradas em 26 para compor a grande base aqui da democrática do Brasil.